Louvado seja Deus. Não tem nada impossível para este Deus. Ele é o Deus que tem o domínio. E a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis ao que crê. Enquanto você vai crendo, Deus vai operando. Nós vamos ouvir 2 louvores pelo casal, né, irmãos. Irmã Raquel e irmão Lucas estão aqui para louvar a Deus, para tributar ao Senhor honras e glórias, porque Ele é bom. Ele é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. E você que está aí na sua casa, não deixe passar uma tarde dessa sem dar glória a Deus, sem dar aleluia, para encher o céu da tua gratidão. Sim, encher o céu de gratidão é ter um coração agradecido e dizer: Senhor, apesar dos vendavais, apesar das lutas, eu estou crendo que Tu és soberano e que Tu vais chegar com providência. Nos momentos mais difíceis, nós encontramos Davi, sim, o rei Davi, que era um salmista em potencial. E ele tirava das suas lutas, das suas batalhas, motivos para louvar a Deus. Quantos salmos Davi escreveu quando estava distante da cisterna de Jerusalém, desejoso de beber a água, proibido de estar no território, na sua terra onde havia nascido. Mas ele aproveitava esses momentos de isolamento, ele aproveitava esses momentos de luta, de batalha, e ele compunha salmos de louvor a Deus. E é tudo que Deus quer. Deus quer saber da nossa fidelidade, não é quando a despensa está cheia, quando o trabalho continua de pé, quando a saúde está em dia, quando a situação está tudo normalizada. Deus quer saber se somos fiéis, é na hora da luta, na hora da tribulação. Essa é a hora de reconhecermos o senhorio de Cristo e dizer: aconteça o que acontecer, e fazer como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e nos campos não hajam gado, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. É este Deus que nós servimos. Deus é esse, que antes que eu estivesse formado, Ele já me conhecia. Que Deus é esse, que antes que eu pudesse ter vida e me entender por gente, como a gente costuma dizer, Ele já tinha planos, projetos, escolhas com a minha vida. É isso que nós temos que partir do princípio. De um Deus que antes que tudo se formasse, de antes que nós nascêssemos, Ele já tinha projetos. E deixe-me dizer uma coisa a você nessa tarde. Os projetos de Deus, eles são totalmente diferentes dos projetos dos homens. Porque os projetos dos homens são falíveis, os projetos dos homens geralmente estão atrelados a outras decisões, a outras pessoas, a outros projetos. Já os projetos de Deus não. Os projetos de Deus não dependem de ninguém. E não estão atrelados a outras pessoas, porque Ele por si só pode fazer todas as coisas para a glória do seu nome. E uma coisa que me veio à atenção e me chamou muita atenção nessa tarde, além desse texto lido, foi quando nós encontramos no Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 16, quando Jesus falou assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Um Senhor que nos orienta e que nos chama a atenção dizendo: antes de tudo, você é projeto meu, é escolha minha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te escolhi. Você não é uma escolha simplesmente do acaso, você é uma escolha de Deus. E nós queremos falar nesta tarde, aleluia, o que acontece com a pessoa quando Deus resolve escolher. Quais são os passos, quais são os trâmites, o que acontece no desenrolar de uma pessoa, de uma vida, quando Deus a escolhe. Eu gosto muito do texto do salmista Davi, no Salmo 89, quando Deus se revela, no versículo 23, o Senhor diz: achei Davi meu servo, e com o meu santo óleo ungi. Ou seja, escolha de Deus não é alguém que se apresenta, mas é alguém que Deus acha, e que Deus escolhe, e que Deus resolve investir. Aleluia. Lá no versículo 3, ainda nesse mesmo salmo, nós encontramos Deus dizendo de uma forma clara: fiz aliança com o meu escolhido. Olha que coisa profunda. Um Deus que faz aliança com a pessoa que Ele escolhe. Dá para você sentir aí o que eu estou sentindo aqui? Aleluia. Um Deus que se apraz em manter uma aliança, em manter um acordo
Aleluia. E quando falamos em uma aliança com Deus, aleluia, nós temos que falar de um projeto, aleluia, inquebrável. O homem pode quebrar a aliança com Deus, porém Deus não quebra suas alianças com o homem. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gosto muito do texto de Atos, capítulo 9, nós conhecemos tão bem a história de Paulo, quando ele era perseguidor, quando ele era aquele que se alegrava em dizimar os cristãos, em perseguir, em fazê-los blasfemar. Mas nós encontramos esse Paulo, que era uma escolha de Deus, que era alguém que Deus já estava olhando. Você muitas vezes está preocupado com alguém que você está orando e pela vida que ele está levando. E eu lhe convido nessa tarde a olhar para a vida de Paulo, sim. Perseguidor, alguém que se alegrava em torturar, alguém que se alegrava em levar outros a blasfemar e a desistir do evangelho que anteriormente haviam abraçado. Mas nós encontramos esse perseguidor, aleluia, passando agora por um processo de escolha. E passa esse homem a ser escolhido por Deus para um projeto, para uma obra. E quem lê a Bíblia sabe, o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo foi muito grande. E ele se tornou não só o apóstolo Paulo, mas uma referência bíblica para os demais da sua época. E até hoje o seu testemunho ainda fala. E talvez você esteja tão preocupado com aquele filho que se desviou, que se distanciou e acha que tudo está perdido. Deixe-me dizer, o Deus que alcançou Paulo, ele é poderoso o suficiente para alcançar o seu filho. O Deus que alcançou Paulo é poderoso o suficiente para mudar o coração desse seu marido, este coração tão endurecido, o coração do seu pai, o coração de alguém que se levanta simultaneamente de uma forma grosseira quanto o evangelho. Não se preocupe com isso, somente ore por esta pessoa e deixe Deus trabalhar na vida dela. Nós encontramos em Atos capítulo 9, versículo 15, aleluia, o Senhor dizendo a Ananias, disse o Senhor a Ananias, vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Quando Deus se revela para Ananias, Ananias parece que pensava, a grosso modo, a princípio, parece que Ananias pensava que Deus sabia pouca coisa sobre Paulo. E quando ele fala sobre Paulo, onde ele estava, na rua chamada direita, na casa de quem ele estava, Ananias diz, Senhor, eu tenho ouvido falar neste homem, quantos males ele tem feito aos que te servem. Aí Deus se revela para Ananias dizendo, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, aleluia, para levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Para Ananias era só um perseguidor, mas para Deus era um vaso escolhido. Para Ananias era só alguém que maltratava o povo de Deus, mas para Deus era um vaso escolhido. Para Ananias era só alguém que simplesmente estava no caminho dos cristãos e estava solapando os cristãos da época, mas para Deus era um escolhido que ia levar o seu nome aos reis, aos gentios e aos filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos, aleluia, no Salmo 106, versículo 23, aleluia, dizendo que Deus teria destruído Israel, aleluia, se naqueles dias Moisés, o seu escolhido, não tivesse intercedido pelo povo, aleluia. A escolha de Deus, ela é tão sublime, que a oração de um escolhido pode evitar o dizimamento, a dizimação, pode evitar a morte, pode evitar o caos de uma pátria. Talvez você não saiba, mas por meio da sua oração, o Brasil está vivendo dias críticos. A pandemia está varrendo o nosso país, mas quem sabe o que poderia acontecer neste país se não houvesse uma igreja que orasse? Como estaríamos? Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E a Bíblia nos diz no Salmo 106 que Deus haveria destruído aquele povo se Moisés, o seu escolhido, não estivesse se colocado e intercedido pelo povo. A sua oração, a sua intercessão, ela é de grande valia. Não pare de orar, não pare de interceder, não pare de clamar, porque alguém está dependendo desta oração para alcançar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia ainda nos diz no Salmo 105, versículo 43, diz, tirou dali onde? Do deserto, tirou dali o seu povo, aleluia, com alegria, e os seus escolhidos com regozijo, aleluia. Um Deus que
leva o seu povo a sair do deserto porque tem escolhido, aleluia, porque tem o seu povo. Isso fala de escape, isso fala de refúgio. Mas vamos aqui imaginar comigo, o que acontece? O que acontece quando Deus escolhe? Primeira coisa, quando Deus escolhe, a primeira coisa que nós vamos ver é que nos planos de escolha de Deus, Ele não aceita desculpas, aleluia. Vamos agora voltar para Jeremias, capítulo 1. No capítulo 1 de Jeremias, versículo 6, nós encontramos Jeremias dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, aleluia, porque não passo de uma criança. Olha só, a Bíblia não diz quantos anos Jeremias tem, mas a Bíblia diz que Jeremias estava se sentindo uma criança. E quando fala criança, não era somente na idade, era criança na capacitação. Era criança no suporte, era criança na estrutura. Jeremias se achava sem capacitação, sem estrutura, sem suporte, para tão grande chamado de alguém que Deus estava falando com ele, dizendo: eu tenho te dado como profeta às nações. Aleluia. E aí nós encontramos a resposta divina. Deus resolve responder a Jeremias. E nessa tarde Deus está respondendo a alguém que diz assim: Senhor, eu sou fraquinho. Eu vou só esperar essa pandemia passar e eu vou entregar o que eu estou fazendo. Eu vou só esperar essa crise passar e eu vou dizer para o meu pastor que não dá para mim continuar, porque isso, porque aquilo. Deus está falando com você nessa tarde. Quando Ele escolhe, Ele não aceita desculpa. Para de levantar desculpa para Deus. Vamos ver o que foi que Deus falou para Jeremias? Vamos ver como foi que Deus se posicionou diante das argumentações de Jeremias? Aleluia. Olha o que diz o versículo 5 ao versículo 7. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Jeremias, eu não preciso que você fale para mim da sua estrutura. Eu não preciso que você fale das suas limitações. Eu não preciso que você me mostre as suas argumentações, as suas fragilidades. Eu te conheço, Jeremias. Aleluia. E antes que saísse da madre, te consagrei. Quem te consagra sou eu. E quem diz o que você vai fazer sou eu, Jeremias. E as nações eu te dei por profeta. Aleluia. Nós vamos encontrar ainda outro exemplo claro de um Deus que não aceita desculpas na vida de Moisés. Quando Moisés se revela para Deus, diz: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem de ontem e nem de antes de ontem. Aleluia. Sou pesado de boca e sou pesado de língua. Essas foram as argumentações de Moisés. Eu sou pesado de boca. Eu nunca fui eloquente. O que é que tu quer comigo, Senhor? Vai fazer esse projeto na vida de outro. Você já se encontrou nessa situação? De dizer: Senhor, faz na vida do outro. Manda outro. Investe no outro. Isso não é para mim, é para fulano. Não. Deus não erra nas suas escolhas. E Ele não aceita desculpa nas suas escolhas. E Moisés diz: eu não sou eloquente. Eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. É como se Moisés quisesse dizer assim: Deus, vem aqui. Será que tu não errasse o endereço? Deus não erra endereço. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí Deus se revela em Êxodo capítulo 4 para Moisés e diz assim: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou quem fez o surdo? Ou quem fez o que vê ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vem aqui, Moisés. Tu está me dizendo que é pesado de língua, pesado de boca? Eu fui quem fiz o surdo, eu fui quem fiz o mudo, eu fui quem fiz o cego. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Você vá e eu serei com a tua boca. Abre essa boca que eu vou te ensinar o que tu vai falar. Aleluia. Deus estava dizendo: Moisés, tu está querendo ensinar para mim? Deixa eu dizer uma coisa, o Deus que fez o pesado de língua foi o mesmo que fez o mudo, foi o mesmo que fez o surdo, foi o mesmo que fez o cego, aleluia. E por acaso não sou eu que faço todas as coisas? Vai, pois, agora, e eu encherei a tua boca e te ensinarei o que hás de falar, aleluia. Não adiantou as argumentações de Moisés. Não adiantou as argumentações de Jeremias. Não adianta as minhas argumentações e nem as suas argumentações. Porque servimos a um Deus que nos conhece no profundo.
e que, acima de tudo, está envolvido neste processo de escolha. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que nós vamos ver na vida de uma pessoa, quando Deus resolve escolher, é que Deus não desiste da sua escolha. Pode passar o tempo que passar, mas Deus não desiste das suas escolhas. Pode haver as argumentações que houver, mas Deus não desiste das suas escolhas. Se você é um escolhido de Deus, se há uma escolha de Deus na sua vida, você pode mudar de cidade, você pode mudar de bairro, você pode mudar de país, você pode mudar de profissão, você pode mudar de residência. Gente, você pode ir para onde for, mas Deus te acha. Deus te acha, porque Ele é o especialista em achar que ninguém nunca achou. E Ele também é especialista em esconder, e quando Ele esconde, ninguém acha. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos um exemplo claro no livro do profeta Jonas, capítulo 3. A história é tão conhecida, o profeta Jonas, que é chamado de o profeta fujão. Tinha uma missão em Nínive e ele pega um navio para Tarsis. Aleluia! E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. Mas deixe-me dizer, antes dessa palavra vir a segunda vez, Jonas sabia qual era a missão dele. Jonas sabia qual era a escolha de Deus na sua vida. Jonas sabia qual era a palavra profética que Deus estava colocando para ele levar a Nínive. Aleluia. Aquela capital precisava ter um encontro com Deus e Jonas seria o instrumento. E Jonas seria o porta-voz de Deus. E Jonas agora pega um navio e vai se esconder. E quando ele resolve se esconder, a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade. A história bíblica é bem conhecida. E uma grande tempestade, todo mundo fica aperreado naquele navio. Quantas pessoas ficaram procurando sair? A Bíblia diz que cada vez que eles remavam, mais o mar se embravecia. Mas por que esse mar se embravecia? Porque não existe vitória, não existe escape aonde um desobediente está presente. Tem que haver, aleluia, um alinhamento da vontade do desobediente com a vontade de Deus. Aleluia. E por meio da desobediência de Jonas, quase aquele barco todo ia perecer. Porque um desobediente estava a bordo. Talvez algumas coisas que estejam acontecendo na sua casa, no meio da sua família, no meio da sua parentela, é simplesmente o reflexo de que de um desobediente a bordo. A tempestade se levanta, a luta se levanta, até que essa pessoa reconheça que Deus é Senhor, que Ele é soberano e que se renda, e que se humilhe, que se quebrante, que se deixe ser guiado, dirigido, ensinado por este Deus. Aleluia. Jonas declara para toda a tropa daquele navio o que é que ele estava fazendo ali. Alguém chega para ele e diz: que tens, dormente? A tempestade estava acontecendo e Jonas estava dormindo no porão. Quando alguém chega e diz: que tens, dormente? E quando alguém lá lança a sorte cai sobre Jonas, e alguém pergunta: que ocupação é a tua? De onde vens? E Jonas diz: eu sou hebreu, e eu temo ao Deus do céu. Parecia que temia, né, irmãos? E ele diz: tudo está acontecendo por causa de mim. E a história é bem conhecida. Ele é lançado em alto mar. Jonas é tragado pela baleia, o grande peixe que Jesus se referiu. E Jonas tem uma experiência com Deus no ventre do grande peixe. Aleluia. Sabe por quê? Quando você não quer ter experiência com Deus, como Deus quer te ensinar dentro da sua casa, no ambiente confortável, no dia a dia, disciplinar direitinho e ter a experiência aprendendo paulatinamente, aí Deus te oportuniza um tour no ventre do peixe para você entender que Ele é soberano e que o Deus de escolhas também é o Deus que com Ele não tem desistência. Aleluia. Ele não desiste das suas escolhas. Aí diz o texto, aleluia, depois que Jonas ora a Deus. Olha, irmãos, como a oração é uma coisa importante. A Bíblia diz que Jonas orou a Deus do ventre do grande peixe. E aí eu fico imaginando aquela oração rompendo as camadas de carne daquela baleia, rompendo a água, rompendo o ar e chegando no céu. E um Deus amoroso, um Deus gracioso, que do céu ouve ao desobediente, resolve intervir. E Deus deu ordem àquele peixe para vomitar Jonas. E Jonas é lançado fora do ventre daquele peixe. Aleluia! E é lançado fora inteiro,
porque tinha algo que ele precisava fazer. E veio a palavra do Senhor a Jonas segunda vez, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te dei. Imagine aí, Jonas agora, alojado, vamos dizer assim, pelo aquele grande peixe, porque foi vômito, né? Então, o vômito, nós sabemos que é regurgitar. E ele alojado pelo aquele grande peixe. A Bíblia não fala do odor que ele tinha, mas eu imagino que estava um odor desagradável. E quando Jonas é lançado em terra, ele talvez pense: eu escapei. Escapou não. Vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a palavra que eu te dei. E quando eu leio isso, eu entendo que o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, ele não desiste das suas escolhas. Aleluia. Se renda a essas escolhas. Aceite essas escolhas. Abrace esse projeto. Se renda a esse projeto, porque com certeza ele não vai desistir de você. Aleluia. Foi isso que aconteceu na vida de Jonas depois da experiência no ventre do grande peixe. A terceira coisa que eu vejo quando Deus escolhe, aleluia, é que Deus capacita a quem ele escolheu. Não estou falando de uma capacitação secular. Eu não estou falando de um curso de graduação ou de uma pós-graduação. Eu não estou falando de um curso de línguas. Eu não estou falando em você ser um poliglota, ser versado nas línguas. Eu estou falando de uma capacitação que, embora que você seja uma pessoa de pouco estudo, um semi-analfabeto, mas eu estou falando de uma capacitação divina, de uma capacitação do alto, de uma capacitação que faculdade alguma pode lhe fornecer. Aleluia, nem particular e nem pública. Eu estou falando de uma capacitação que não foi conquistada na PUC. Eu estou falando de uma capacitação que não foi conquistada na UERN, nem na FACEN. Eu estou falando de uma capacitação que ela vem do céu para capacitar aquele que Deus escolheu. É dessa capacitação que eu estou falando. Aleluia. E nós encontramos Deus capacitando a quem ele escolheu. A Bíblia fala de Gideão. Olha só, 7 anos de domínio midianita. Mas no meio daquele domínio midianita, Deus olha para Gideão e diz: é com ele que eu vou firmar o meu projeto. Aleluia. É na vida dele, é na vida dela que eu vou investir. Louvado seja Deus. É com ele o meu segredo, é com ela a minha história. Ei, Beaçúbria. Aí Deus revela para Gideão. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Quem conhece lagar sabe, lagar é lugar de triturar uvas. O trigo era paeira, mas os dias eram tão difíceis, a fome varria a terra, os midianitas davam sobre a plantação, não ficava nada de subsistência para a casa de Israel. E Gideão pega uma porção pequena de trigo e vai malhar no lagar. E a Bíblia diz que estava Gideão malhando aquele trigo no lagar, mas o anjo do Senhor, que estava debaixo do cavalo que está em Ofra, olhava para Gideão. Ei, aleluia, você está vivendo a sua vida, indo, fazendo, trabalhando e não sabe que você é uma escolha de Deus, é um projeto de Deus e que tem algo grandioso na sua vida que Deus se encarrega de capacitar e de cumprir na sua vida. Louvado seja Deus. E quando Deus, o anjo do Senhor, olha para Gideão e diz: vai nesta tua força, porque tu livrarás a Israel da mão dos midianitas. E Gideão diz: como? Aleluia. Como se eu sou o menor da casa de meu pai e a minha família é a mais pobre em Manassés? Como haverá esse livramento? Aleluia. Aí nós entendemos tudo. Quando chegamos nessa frase, quando o Senhor usa seu anjo e diz assim: eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. É essa capacitação que eu estou falando. De um Deus que diz: você não vai só, eu vou junto. De um Deus que diz: eu vou com você. E porque eu vou com você, tu vai ferir, tu vai dizimar, tu vai fazer, tu vai acontecer, tu vai triunfar, tu vai conseguir, tu vai ter vitória. Aleluia. Eu hei de ser contigo. Quando Deus fala isso, eu imagino que o coração de Gideão deve ter pulado de alegria. Porque não era qualquer pessoa que estava dizendo para ele que ia com ele. Aleluia. Não era qualquer pessoa que estava dando a garantia. Era Deus. Eu estou falando de um Deus grande. Eu estou falando de um verdadeiro Deus. Eu estou falando do Deus único. Eu estou falando do Deus que diz que vai e vai. E que diz que faz e faz. Aleluia. Eu hei de ser contigo. Aleluia.
A quarta coisa que eu observo quando há uma escolha de Deus, o que acontece quando Ele escolhe? É que Deus tem objetivos nas suas escolhas. Deus não escolhe simplesmente aleatoriamente, não. O dono de uma empresa, ele pode até, apesar das entrevistas, apesar do processo seletivo, ele pode escolher um mau funcionário pensando que está escolhendo alguém bem. Nós sabemos que as empresas, quando elas vão contratar alguém, elas fazem uma triagem. Elas fazem um período de triagem, e nesse período tem a parte prática, a parte teórica, tem entrevista, e nessas entrevistas e nessa parte, né, eles escolhem. Mas eu quero lhe falar de um Deus que tem objetivos na escolha. As empresas podem escolher e podem errar nas suas escolhas, ou podem escolher até mesmo de forma aleatória. Mas eu estou falando de um Deus que quando escolhe é porque Ele tem um plano lá na frente, um objetivo. Ele não escolhe simplesmente para escolher. Ele não escolhe simplesmente para aumentar mais um no seu exército. Ele escolhe porque Ele tem chamadas específicas. Aleluia. Lembra de Paulo que eu falei agora há pouco? Pois é. Paulo era muito conhecido. Era um homem versado. Tinha aprendido de Gamaliel. Um homem sábio, judeu, conhecido da lei. Aleluia. E Deus iria levar aquele homem lá em Roma para falar no meio dos conhecedores da lei quem era o Jesus Nazareno. Quem era o Jesus que tinha se encontrado com ele lá na estrada no caminho de Damasco. Olha aí, Deus escolhendo alguém de dentro do clã do judaísmo para mostrar que Ele é o Deus que tem objetivos nas suas escolhas. Louvado seja Deus. Deus tem objetivo. Nós encontramos isso na vida de Ezequiel. O capítulo 2 mostra claramente um objetivo de uma escolha. Deus fala no versículo 3 dizendo: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, quer ouça, que deixam de ouvir, saberão que esteve no meio deles um profeta. A escolha era tão grande, a escolha era tão promissora, mas tinha objetivo. Deus chega para Ezequiel e diz assim: olha, ainda que as palavras dele sejam para você como sarças, como espinho e como escorpiões, fique no seu lugar. Eu estou assumindo o compromisso de que eu hei de dar vitória. Que eles ouçam, que eles deixem de ouvir. Eles vão saber que esteve no meio deles um profeta. O Deus que tem objetivos nas escolhas. O Deus que não escolhe de forma aleatória. Ezequiel, segure aí. Filho do homem, aleluia, eu te envio aos filhos de Israel. Eu te envio às nações rebeldes. E elas saberão que esteve no meio deles um profeta. Aleluia. Nós vamos ainda ver, aleluia, Débora, uma mulher escolhida. Aleluia. E escolhida para quê? Para um objetivo. Qual era o objetivo de Deus em escolher Débora? Havia tanta gente, mas Débora foi levantada num cenário difícil. Aleluia. Qual era o objetivo de Débora? Estimular um exército. Os homens da época de Débora estavam amedrontados. Mas Deus resolve levantar aquela mulher, juíza e profetiza, a única juíza da Bíblia. Aleluia. Juíza e profetiza. A Bíblia diz que Deus levanta aquela mulher. Para quê? Para estimular um exército. E nós encontramos no capítulo 5 de Juízes, ela dizendo: fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. Quando ela leva a palavra, aleluia, para Baraque, ela diz: porventura o Senhor Deus de Israel não já saiu diante de ti? Contrata os homens, chama as tribos de Zebulon e Naftali. Ela disse: olha, vamos se animar porque Deus já está marchando na frente do seu exército. Era necessário uma mulher ser levantada por um objetivo de Deus, por um projeto de Deus. Eu estou falando de Deus que tem objetivo nas suas escolhas. Por quê? Porque o exército estava amedrontado, estava acabrunhado. Tinha homens, mas estavam retrocedendo. E Deus levanta uma mulher para dizer: vamos se animar porque Deus já está marchando na frente e Deus vai fazer maravilhas. Aleluia. E foi grande a vitória que Deus deu a Israel naqueles dias. Louvado seja o nome do Senhor, porque esta mulher chamada Débora foi levantada. Um objetivo de Deus era estimular o seu exército. Para estimular, Deus poderia ter usado qualquer homem, mas resolveu usar Débora. Aleluia. A Bíblia fala ainda da escolha na vida de Esther.
Uma mulher escolhida, aleluia. Escolhida para quê, irmã Aparecida? Para ser mentora num tempo de livramento, aleluia. Aquela mulher queria prestar esta mentoria. O que é mentoria? Ensino, guiar, ajudar, possibilitar meios. Esté ia fazer a mentoria, por quê? Porque o povo ia passar por um período onde iria ser perseguido. Deus, conhecedor que é, sabia do coração de Amã, sabia que Amã ia levantar um projeto para dizimar. Satanás sabia, aleluia, que o Cristo viria da linhagem de Judá e estava querendo acabar com todos os judeus. E aí Deus levanta Esté, aleluia, como mentora para uma época de livramento, aleluia. E nós encontramos no capítulo 4, quando Esté parece que estava dentro do palácio, mas estava meio perdida. Meio que perdida, sem saber ainda qual era o objetivo de Deus. Quando Deus resolve usar Mardoqueu. E Mardoqueu manda falar do que estava acontecendo na cidadela de Suzã. O grande perigo que eles estavam correndo. E já estavam com o dia aprazado, o dia 13 do mês de Adar, para ser um dia onde houvesse o judeu ia passar pela espada e ia morrer. E Mardoqueu traz isso ao conhecimento. E Esté parece que estava meio sem saber qual era o objetivo de Deus com ela dentro do palácio. Ele diz, diga a ele que eu não posso não. Faz 30 dias que o rei não me chama e não tem sentença a não ser de morte para quem comparecer diante do rei sem ele chamar. Mas Mardoqueu, cheio do Espírito de Deus, manda dizer para Esté, se de todo te calares, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Aí ela parece que caiu a ficha. E ela disse, agora manda jejuar o povo, porque eu e minhas moças vamos jejuar. E se perecer, pereci. Oh, aleluia. Ela entendeu naquela época, naquele dia, naquele momento, ela entendeu que ela faria a mentoria do livramento, que ela seria o meio, aleluia, do livramento. Quem sabe você aí na sua casa, no meio da sua parentela, não é você que Deus está escolhendo para um tempo de livramento. Você que tem dito assim, sou eu que sou crente, mas ninguém aceitou Jesus como Salvador na minha família. Ei, você é a porta de livramento na sua parentela. Hoje eu tenho 2 irmãos pastores, hoje eu tenho sobrinhas missionárias, hoje eu tenho irmãs crentes, glória a Deus. Tenho sobrinhas e sobrinhos, muita gente crente na minha família, mas deixe-me dizer uma coisa. Quando eu me decidi para Cristo aos 16 anos de idade. Eu fui a primeira crente da minha família. E não pense você que foi fácil. Aleluia. Mas eu entendi ainda muito novinha na fé. Eu entendi que eu poderia ser o canal de livramento, a porta de livramento. Continue orando, porque o Deus que operou no meio da minha parentela é o Deus que vai visitar a sua família. Não tem coração duro que Deus, quando entra em cena, ele não quebre. Louvado seja o nome do Senhor. Aguarda Deus fazer na sua vida e vai glorificando a Ele. Acaba desse negócio de estar contando, eu sou só a única da minha família que Deus tem levantado para ser crente, e só eu. Para de cantar essa cantiga de fraqueza. Diga, Deus me levantou, só tem eu por enquanto, mas eu sou a porta, eu sou o caminho que Deus escolheu para ser livramento para a minha parentela. É assim que Deus quer que você conte. Louvado seja o nome do Senhor.